Boa tarde, para começar. O e-mail de anúncio da nossa apresentação estava errado quando seguiu, porque disse que sou só eu. Sou só eu que vou falar, mas não sou, tenho mais duas pessoas a falar comigo, é importante eles terem o crédito. Calma, é importante porque é assim, esta apresentação, eu fiz a dumb part e eles são as pessoas inteligentes, ok? Não estou a brincar. E é importante que o nome deles também apareça por aí pelo meio, porque convém. A primeira parte é, obviamente, Binary Edge não assume nenhuma responsabilidade por algo que vocês aprendam ou fizerem com a informação que aparecer aqui hoje. Quem somos nós? Nós somos uma startup suíça, fazemos cibercoisas, com Cyber Machine Learning e Cyber Data Science em cibersegurança. Somos uma empresa que essencialmente gostamos de data, dados. Praticamente tudo o que fazemos é com dados. Fazemos R&D, que queima bué de dinheiro. Somos product focus, ou seja, não temos serviços de consultoria. Não, nós não vamos fazer pen tests, nós não vamos fazer esse tipo de serviço de segurança. A privacidade dos nossos clientes está acima de tudo para nós e acabámos de fechar o nosso A-Round de funding esta semana. Há 2 semanas. Já slide sempre. As pessoas que vão falar hoje sou eu. Eu de momento sou o CEO na empresa. Temos a Filipa Rodrigues, aquela pessoa que está ali, que ela essencialmente trata da parte de Data Science na perspectiva matemática. Okay? Ela não sabe programar, mas não tanto como alguns de nós, mas é mais na perspectiva de matemática, na perspectiva de modelos matemáticos dos dados. E depois temos o Florentino, que essencialmente é o oposto da Filipa no sentido que sabe uma parte de matemática, mas é mais da parte de engenharia, de machine learning, parte de criar sistemas Hadoop, Spark, agarrar nos modelos que a Filipa cria e passar isso para uma linguagem de programação que é aplicada aos nossos dados. No entanto, apesar de sermos só nós os três a falar hoje, eu vou ficar por aqui agora só um bocadinho, que é mais fácil. Isto não seria possível sem o resto da equipa toda, eu não vou estar a dizer quem é que eles são, alguns estão aqui hoje, deste lado, outros não. Binary Edge está em 3 países no momento: Inglaterra, temos clientes, Suíça, nosso mercado principal, e Portugal é onde está a nossa equipa técnica. Se conhecem bons developers em sistemas de scale, estamos à procura de algumas pessoas. Não estamos à procura de malta de segurança, surpreendentemente. Continuando. O que é que nós fazemos exatamente? Nós agarramos em 3 áreas: Machine Learning, Data Mining e Segurança. Extraímos dados disso, dessas 3 áreas, tentamos combiná-los, correlacioná-los de algumas formas para produzir algo. Nós temos um motto dentro da nossa empresa que é: os dados são o novo óleo, privacy is the new currency. Privacidade é a nova moeda. A nossa forma de trabalhar é um bocadinho assim. Nós agarramos, coletamos dados, armazenamos estes dados, filtramos esses dados para limpar os dados, para a equipa de Data Science poder trabalhar. Fazemos algum enriquecimento nesses dados, adicionamos coisas ou relacionamos de forma a que esses dados são transformados. Simplificamos o acesso a esses dados para alguns clientes, para algumas outras equipas que trabalham com a gente. Como explicámos, a privacidade dos nossos clientes e dos dados dos nossos clientes é a parte importante, portanto também fazemos um bocado de Data Obscurity e também fazemos um bocadinho de Consultancy Advisory baseado em Data. Nós, para a malta que já me viu falar na confraria, já devem ter visto umas quantas que isto é tipo minha 7ª ou 8ª vez a falar na confraria. Eu gosto de scanar coisas e nós na Binary Edge temos uma tendência para scanar muita coisa, ok? Quem esteve na B-Side já viu este slide antes. Já agora, se alguém tiver alguma dúvida durante a apresentação, pergunte logo, não espere até ao fim, que para mim é mais fácil, ok? Nós scanamos muitas coisas com diferentes tipos de serviços, fazemos algumas coisas com estes serviços, procuramos por empresas, relacionamos dados de scanning com dados de empresas, procuramos quem trabalha dentro dessas empresas, ok? Se vocês já ouviram falar do prisma da NSA, nós fazemos um prisma da NSA for sale, essencialmente. Um bocadinho da metodologia. Nós coletamos real world data, ou seja, temos sensores espalhados no mundo que recolhem vários tipos de dados. Esses dados vêm para nós, temos vários tipos também. Telemetry, que é o nosso real-time data. Guardamos todos esses dados que nos cria historical data. Temos contextual data, que já vão ver alguns exemplos também. Daí extraímos algumas features, criamos os modelos, neste caso da equipa de Data Science,
e fazemos algumas predictions and decisions, ou criamos alguns outputs desses dados. Coisas positivas para nós é que nós somos uma startup que começámos há relativamente pouco tempo, temos 6 meses, portanto. Não temos sistemas legacy para manter, começámos a desenhar tudo do princípio, em termos de arquiteturas e dos serviços que vendemos. Mas também tínhamos dúvidas onde começar. Começámos nas tecnologias, criaram protótipos das várias coisas. Isto leva também que a gente use um conjunto de diferentes tecnologias. O nosso foco começou então na nossa arquitetura de recolha de dados e focámos em tentar fazer algo que fosse simples, resiliente, escalável e que todos os componentes da arquitetura pudessem ser substituídos, porque um dia o Python é a melhor cena do mundo, no dia a seguir sai o Golang, que é melhor, a seguir sai o Scala, e nós queremos ter a possibilidade de trocar facilmente todos estes componentes. Num very high level, isto é um bocado como funciona a nossa arquitetura. Os nossos clientes podem vir pedir-nos jobs, eu já explico um bocado o que é os jobs. Estes jobs vão aos diferentes channels, são executados, os dados são enriquecidos ou armazenados e produzimos algo. Pode ser um stream, pode ser um PDF, pode ser um threat map, pode ser um output. Uma coisa importante é que nós tentamos abstrair a nossa arquitetura o suficiente para, se num dia nos apetecer, estamos a consumir dados de IP e fazemos algo com esses IPs, ou também podemos agarrar, ir a um banco, consumir todas as transações deles e aplicar modelos matemáticos a essas transações e dar um pump no output também. Portanto, tentamos não nos focar no tipo de dados que estamos a trabalhar. Temos uma coisa que nós usamos que nós chamamos os minions. Se alguns de vocês já viram o filme, conhecem os bonecos, isto é a nossa versão. Estamos à espera de um cease and desist, para não podemos usar mais esta imagem, portanto, enjoy it. Essencialmente, o que a gente chama os minions é os nossos sensores, os nossos agentes que estão a coletar esses dados. Portanto, pode ser uma VPS, pode ser um droplet na DigitalOcean, pode ser uma máquina dedicada num data center, pode ser um telemóvel, pode ser, já ouviram falar de botnets? Imaginem uma botnet, mas a ser usada para coisas interessantes, em vez de estar a roubar dinheiro à mão. As challenges em data mining aplicadas à cibersegurança. Poder criar modelos de redes a larga escala, encontrar ameaças, descobrir um bocado de ciberataques e dinâmicas de redes. Por exemplo, há redes que respondem a uma certa hora, há outras que não respondem a outras horas, há redes que respondem, por exemplo, se tentarem scanar a China dos Estados Unidos, doesn't work. Se tentarem scanar a África acima de um packet rate, mataram a rede toda do continente. Há coisas divertidas que se pode fazer. E privacy preservation no data mining, como eu disse, privacidade dos clientes. Isto é um bocado a nossa data chain, very high level. Coletar os dados, processar os dados, aplicar machine learning, criar um report, armazenar esses dados. E, again, o report pode ser um PDF, pode ser um mapa, pode ser uma stream, pode ser whatever. Eu vou passar agora à Filipa para ela vos explicar só um bocadinho do nosso workflow na perspectiva de Data Science. Podes explicar isso, só que não é? Vou falar muito rapidamente sobre o que é o nosso workflow de Data Science. Aqui temos representado as principais fases da nossa metodologia. Os dados com que trabalhamos podem ser dados internos da empresa ou podem ser dados externos, como por exemplo links de data, como foi o caso da Ashley Madison, também pegámos. Quando os dados chegam a nós, a primeira coisa que fazemos é a chamada análise preliminar, em que vamos ver o que é que os dados contêm, que tipo de informação é que têm, quais é que são as variáveis, e também identificar os potenciais problemas que podem surgir, como por exemplo, se o formato dos dados é ou não compatível com os tools que vamos utilizar para a análise posterior, se é preciso normalizar, se as variáveis estão ou não coerentes, se os dados estão completos e se não tiverem, como é que isso vai influenciar a nossa análise. Nesta fase, quando já temos os problemas resolvidos e sabemos os dados que temos em mão, é necessário fazer perguntas, ou seja, pensar que perguntas é que temos que responder com os dados que temos. Estabelecido isso, passamos então para o que nós chamamos, ou que é chamado Exploratory Data Analysis, e nesta fase vamos explorar os dados, como o próprio nome indica, tentar perceber qual é que é o comportamento das variáveis, fazemos algum sumário, podemos aplicar alguma estatística com médias, medianas, tentar perceber aquilo que temos. E feito isto, há dois caminhos que podemos seguir. No caso em que aquilo que saiu ali da exploração dos dados já responder às nossas perguntas, podemos simplesmente passar para esta fase em que vamos tentar dar a conhecer os resultados. E para isto é preciso pensar qual é a melhor forma de criar visualização dos resultados.
normalmente é com recorrência aos gráficos. E a par disso também pensar na história que vamos contar sobre os dados. Esta história envolve apresentar quais é que foram as questões colocadas e quais é que foram as conclusões que podemos tirar. E no meio temos que apresentar os resultados intermédios que obtivemos para chegar a estas conclusões. É muito importante que tudo aquilo que concluímos seja baseado nos factos que verificámos nos números. Por outro lado, se quando estivermos nesta parte de exploração dos dados percebermos que existem relações entre as variáveis que seria interessante estudar ou encontrarmos padrões que não estávamos à espera, ou mesmo que estivéssemos, podemos recorrer a algoritmos um pouco mais sofisticados em que utilizamos Machine Learning. E neste caso, a primeira coisa que temos que fazer é pensar naquilo que queremos aprender, se é um algoritmo de clustering, se é classificação, por exemplo. De seguida, geralmente é feita a Feature Extraction and Selection, para percebermos quais é que são as features que são mais relevantes para os nossos modelos. Criar os modelos com um grupo de teste, de treino, aliás. Depois vamos ver a performance do grupo de teste e obtemos os nossos modelos. Seja em qual for os caminhos que escolhemos, o objetivo final será sempre apresentar os resultados, responder a questões, e estes resultados podem ser publicados na forma, por exemplo, de um blog post, ou mesmo surgirem produtos de data science a partir destes resultados. Este workflow está no nosso blog, com mais detalhe, que podem consultar. Continuando. Passando então para o tópico de hoje. Isso foi para vos dar uma intro um bocado do que é que nós andamos a fazer. O tópico de hoje é um bocado como... Vemos montes de artigos hoje em dia sobre APT e que a empresa foi acada com um ataque sofisticado, blá 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 blá. E eu comecei a pensar um bocado, e se eu não percebesse nada técnico, será que eu conseguiria fazer alguma coisa? Então nós pegámos em 4 tecnologias, alguns de vocês já podem ter lido um blog post que nós publicámos sobre isto, 4 tecnologias de armazenamento de dados e uma que não é de armazenamento, mas também é uma tecnologia, obviamente, de remote testing. Pegando a primeira então, Elasticsearch. Nós scanámos o mundo inteiro, encontramos 8.990 instâncias do Elasticsearch dispostas à internet. Destas instâncias criámos um breakdown pelas várias versões. Interessante é que havia mais de 1000 máquinas que estavam vulneráveis a um RCE direto, ou seja, é literalmente correrem um curl e conseguem executar comandos da máquina, que estão postas à internet. Segunda coisa interessante que encontramos, 531.199 terabytes de dados expostos nestas bases de dados. Essencialmente o que acontece aqui, nós temos uma probe que tudo o que faz é, a porta está aberta, sim, identifica o serviço, se vê que é um Elasticsearch, pede um status desse servidor. Mais nada. Não olhamos, se me perguntarem qual é o tipo de dados que está lá, não vos sei responder. Quer dizer, em algumas situações, em algumas tecnologias sim, esta não é o caso. Não sei exatamente o que é que lá está. Porque nós, a única coisa que pedimos é o status equivalente dessa tecnologia e o que isso retornar, nós depois passamos para a equipa da Data Science e eles tentam trabalhar com isso. A segunda tecnologia foi o Redis. Encontramos 35.530 instâncias. No caso do Redis temos 2 tipos de memória, que é o Current Memory e o Peak Memory, que foi dados que já estiveram presentes, depois foram apagados, mas aquilo registra o pico de memória que esteve presente. Tínhamos de Current Memory 13.21 terabytes, Peak Memory 17 terabytes. Encontramos também no breakdown de versões que existem imensas ainda vulneráveis a Sandbox Escape. O interessante é que mesmo no site do Redis, na recomendação diz nunca usar um Redis mais velho do que 2.6, e se forem olhar para o breakdown das várias versões conseguem ver que existem bastantes versões ainda anteriores à 2.6. Portanto, mesmo seguindo as recomendações do Redis, há muita gente que as ignora, e não só, mesmo o Redis, se forem ler na página de configuração e instalação, eles dizem lá um aviso de nunca expor o Redis direto à internet. Obviamente não é o caso. MongoDB, caso interessante, encontramos 39.134, 7.267 estavam a pedir autenticação, o resto não pedia. Caso interessante também, encontramos 619 terabytes expostos e aparentemente nós não somos a primeira pessoa à procura disto porque havia o status do MongoDB devolve o conjunto de collections que estão no servidor. Collections é tipo o nome das bases de dados. E um nome comum que encontramos, a equipa Data Science, deleted because you didn't password protect your MongoDB. Portanto, alguém que andou a se calhar na internet por MongoDB e a apagar a base de dados locais, essencialmente. Uma análise interessante também é visualmente olharmos, a gente aqui removeu os IPs porque privacy above all.
Conseguimos encontrar coisas interessantes, nem todos os IPs estão a dar link da mesma quantidade de dados, mas também conseguimos encontrar, obviamente, situações em que provavelmente são clusters, como estes dois são dois IPs separados, mas conseguem ver que as várias bases de dados, as quantidades são muito parecidas ou iguais, neste caso, e há mais uns quantos depois cá para a frente aqui neste caso também. O breakdown de versions também mostra que updates no MongoDB, pouco ou nada. It's web scale, portanto aqui instala-se uma vez, é deixar a correr na boa. Memcached é interessante porque para as pessoas que usaram Memcached e conhecem Memcached, normalmente não é usado como MongoDB para dar store Big Data, whatever you want to call it. É normalmente usado para coisas como tokens de autenticação, cookies, web session, coisas assim interessantes. Encontramos 118.574 instâncias. Surpreendentemente, estavam updated, mas continuam a poder aceder aos dados na mesma. 11.34 terabytes de dados expostos. No total, chegámos a 1.1 petabytes de dados. Nós já começámos a pegar noutras tecnologias, este número já subiu um bom bocado. Há uma tecnologia que é o Cassandra, que alguns de vocês são capazes de conhecer, que provavelmente dá a banhada a todas estas tecnologias em termos de storage e estão bastante expostos também para a net e com elevadas quantidades de dados. Uma coisa também interessante é olhar para as diferentes indústrias destas empresas. Porque, essencialmente, se nós temos um IP, nós conseguimos, de várias formas, associar esse IP a uma empresa e essa empresa a uma indústria. E tínhamos vários tipos. Tínhamos desde defense companies, a jewelry. Jewelry é interessante. Nós tivemos um caso que era uma loja online de venda de joias, ou seja, podíamos ir, baixar os valores dos preços das joias, comprar uma joia, voltar a dar-lhe o valor e, se funcionar, funcionou. Pharma, bancos, empresas de robótica também foi interessante. O que encontramos relacionado com empresas de robótica foi uma base de dados que se chamava Blueprints. Essencialmente, deverá ter os blueprints dos robôs e dos mecanismos desta empresa lá dentro. Empresas de intelligence, de InfoSec, hospitais, desde doctor names, patient names, coisas assim. Software houses, montes e montes e montes delas. Startups, empresas que estão no top 500 biggest companies in the world. Empresas de accountants, em que está invoices e coisas assim. E também de entertainment, essencialmente, porn. Continuando então. Outra tecnologia em que a gente pegou foi o VNC. Presumo que toda a gente na sala seja familiar com o VNC. Instala-se o VNC, a partir da vossa maquinazinha conseguem comprar uma máquina remota. Coisa interessante, password ou não é uma opção. Ponham password. O nosso processo para isto é simples, ok? Nós scanamos o espaço IPv4 todo pela porta 5900, que é o standard normalmente do VNC. Fazemos identificação do serviço, porque nem tudo que está na 5900 é VNC. Tiramos um screenshot base para esse VNC. Adicionamos isto a um serviço Perpetual Screenshots, que de X em X tempo vai continuar a tirar estes screenshots. Consertamos as imagens. O Florentino já nos vai explicar um bocadinho o que é que isto quer dizer. Classificamos estas imagens e fazemos uma extração da OCR nestas imagens. Há um conjunto de problemas com o VNC. Há muitas imagens parecidas e muitas imagens secantes. O que é que nós consideramos imagens secantes? Consolas de Linux trancadas, servidores do Windows locked, e como é uma quantidade tão elevada de dados, para nós que somos um bocado boring, um bocado lazy, não gostamos de estar ali a olhar uma a uma. Então quisemos aplicar métodos de machine learning que nos permitissem de alguma forma identificar grupos e olhar para as coisas mais interessantes. Passava então aqui para o meu amigo Florentino. Obrigado. Tal como disse o Tiago, nós fazemos algum processamento prévio às imagens, isto tudo para, enfim, obtermos alguns resultados em tempo útil. Uma das coisas que fazemos logo à partida é passar as imagens para Grayscale. Nós vamos querer comparar as imagens à procura de imagens parecidas, para retirar os black screens, para retirar aquelas consolas trancadas, como eu disse. E isto faz-se muito mais rápido se tiver tudo em Grayscale. Portanto, é uma das coisas que fazemos logo primeiro. Outro problema que também temos é que para comparar imagens precisamos de as ter todas num formato normalizado, ou seja, a mesma resolução. E um dos grandes problemas, para além da resolução, é que quando tiramos um screenshot
às vezes não tiramos só um ecrã, tiramos uma sequência. Então também temos que andar a dividir os vários ecrãs que temos. Esta divisão neste momento não está perfeita, mas para aquilo que estamos a fazer já serve. Aqui pronto, temos exemplos, passar a imagem para grayscale, dividir os ecrãs. Até aqui nada de especial. Depois a partir daqui o que é que fazemos? Nós queremos selecionar o lixo das coisas interessantes, não é? Aqui podemos aplicar vários métodos. Um método mais básico é ver a entropia, que basicamente é ver quanta informação é que temos ali. Isto explicando de forma mais leve. Se tivermos um ecrã todo preto, isso não tem informação nenhuma, é tudo igual, portanto rejeita-se logo à partida. Outra coisa, se calhar mais interessante que nós fazemos é ver o grau de similaridade entre imagens. Por exemplo, se fornecermos um ecrã de login de Windows, extrair todas as imagens parecidas ou iguais a essas. Isto é uma imagem exemplificativa do que é este índice de similaridade. Por exemplo, nós podemos comparar duas imagens, comparar a intensidade de cada pixel e obter um erro. E a partir desse erro, selecionar as imagens com menor erro, para encontrar as imagens parecidas. Isto que pode acontecer fazendo desta maneira é termos um monte de lixo à mesma. A imagem já não tem nada a ver, mas mesmo assim, enfim, interpreta como sendo igual. Em vez disso, nós utilizamos algo que vai analisar a estrutura da imagem para além da intensidade dos pixels. E assim nós conseguimos selecionar com mais exatidão as imagens similares, não é? Das outras. E nós aqui só nos interessa mesmo aquelas enfim, diferentes. Outra coisa que fazemos é um método de machine learning bastante simples, que é procurar os vizinhos mais próximos. Ou seja, se pegarmos numa imagem e utilizarmos mais uma vez a intensidade dos pixels como, digamos, características que definem as imagens, procurar as imagens que são mais parecidas umas com as outras. Como é que eu ia te explicar? Por exemplo, se os nossos dados fossem casas e tivéssemos características como preço e número de quartos, um vizinho de uma casa T2 de, sei lá, 400 mil euros seria um T3 de, sei lá, 350 mil euros. Enfim, é tentar apanhar valores próximos uns dos outros. E assim também conseguimos selecionar as imagens similares. Nós assim conseguimos extrair o lixo do resto. Dando um exemplo prático. Nós temos uma imagem de um login de Windows. Nós definimos, ok, dentro do raio dentro de um certo raio de proximidade, isto vai tudo fora. E assim extraímos as imagens de Windows e, em vez de termos milhares de imagens de lixo, ficamos só com algumas centenas de coisas mais interessantes. Enfim, agora ia passar de volta ao Tiago. A gente vai mostrar alguns exemplos de algumas coisas que encontramos e porque estamos em Portugal, porque não começar connosco. Alguém quer ir almoçar à Paula? Encontramos um WinRest ligado à net de um restaurante cá em Portugal. Encontramos também algumas coisas relacionadas com a eletricidade. Depois de comermos, precisamos de uma casa. Portanto, encontramos também algumas coisas relacionadas com a Smart House. Mais coisas de eletricidade e umidades. Essencialmente, volta-se a falar um bocado no que o Luís disse, não liguem tudo à internet, porque nem tudo deverá estar ligado direto à internet. Encontramos algumas ventoinhas com os botões de shutdown, alarmes clear, portanto podemos meter aquilo a funcionar ao máximo e ir desligando os alarmes. Não sei se o efeito é bom ou não, contem-me. Experimentem e depois contem. Mas, encontramos também coisas interessantes. Essencialmente, encontramos muita coisa e é interessante tentar perceber a quem é que isto pertence em termos de país, quem é a entidade que controla estas coisas. Isto é tudo um processo que nós estamos a criar para explicar isto. Queria-vos mostrar aqui um exemplo de uma coisa engraçada. Como eu expliquei, nós tentamos não só tirar estes screenshots, mas também tirar informação útil deles. Queria-vos dar aqui um exemplo de algumas das coisas do OCR que nós fazemos. Esta foi uma versão muito básica. Não sei se vocês entrarem vão conseguir ver. Mas essencialmente está esta imagem. Este é o standard da imagem, não tocámos em nada
relacionado com o tratamento da imagem, corremos o OCR, ele aparece University of Manitoba e esta parte. Portanto, só conseguiu o OCR code, só conseguiu ler esta parte. Vamos aumentar toda a exposure e experimentar correr outra vez o texto do OCR, o programa do OCR, e aí já conseguimos capturar toda esta parte, desde o University Center até aos dados lá em baixo. O que isto significa é que é importante não só correr o OCR, mas também tratar as imagens de forma a que se consiga extrair mais e mais quantidade de texto. Portanto, isto passa por várias iterações até chegar à final. Queria-vos mostrar aqui um exemplo interessante. Pedia só um pequeno favor para isto, que é... está a gravar. Não, caga nisso, tá bom. Ok, Não dá para ver. como eu expliquei, nós tiramos perpetual screenshots, ok? De x em x tempo, tiramos um screenshot, Florentino usa o SSIM, isto dá-nos um valor, nós conseguimos dar plotting disto em heatmaps. O que é que acontece? Nós conseguimos, para cada IP que temos um VNC, ver quando está a haver alterações ou não. Ou seja, quando está a haver movimento na máquina ou não. Tivemos uma coincidência engraçada. O exemplo que eu vos vou mostrar do heatmap não é o que está relacionado com a demo, ok? Essencialmente o que nós vimos foi algo parecido a isto. Nesta hora, neste screenshot, vimos alguma alteração, ok? Tivemos um bocado de sorte, por coincidência deu trigger no alarme e nós estávamos acordados a trabalhar em alguma coisa e resolvemos ir ver o que é que se estava a passar. E então encontramos isto. Encontramos uma máquina nos Estados Unidos que essencialmente o que aconteceu era esquisito, o alarme deu trigger porque não era uma hora em que nós estávamos habituados a ver movimento naquela máquina. E o que estava a acontecer essencialmente é que nós conseguimos visualizar a máquina a ser ecada em tempo real. Isto é um vídeo que nós gravámos para funcionar. Acho que passaste o vídeo. Passaste? Não. A gente também pode fazer aqui um bocado de magia. Deem-me só um segundo, desculpem lá. Nada, continua. Não tem assim, leva-me só um bocado. Isto a funcionar. Okay. Eu vou ter que ficar aqui porque vou ter que parar o filme. Ok? Portanto, isto foi o vídeo que nós gravámos porque notámos que algo estava a passar um bocado. O vídeo final está a tocar, só está um bocado bem. Não estava a acontecer nada. Yeah. Eu devia estar a ver o tutorial. Vocês já vão perceber porque é que ele está a dizer isso, porque foi uma situação engraçada. Portanto, o rapaz a primeira coisa que fez foi ir ao painel de controle e começar a desinstalar ao rapariga. Não sei quem insultar. E começar a desinstalar à mão todas as ferramentas de segurança que estavam. Ele desinstalou o antivírus. A máquina tinha alguns 3 antivírus, ele desinstalou os 3. Parou a firewall, fez mil e uma coisas. Ele está aqui essencialmente à procura das várias coisas. Como podem ver aqui, São os factos. são os factos. Que é onde se pode. Depois vocês podem instalar este software e ver as propriedades. É onde. O rapaz não queria saber nada disto, a rapariga. Mandou. Minimizou a janela. Portanto, o que o gajo fez, essencialmente a seguir foi, ligou-se a um FTP que pertence a ele e foi buscar um malware dele. Facto interessante, básico de segurança, username e password iguais, not so good. Portanto, o senhor ou a senhora abre o FTP, mete o IP da máquina dele, isto é um bounce dele que ele já unou previamente, mete o username, Fedora, e começa a sacar uma cópia de malware. Nós, obviamente, como boa equipa de segurança, já tentámos reportar isto à empresa ainda, to no answer. Portanto, vamos continuar aqui a nossa aplicação. Mas fomos... Vídeo? Não.
Isso já envolve. É assim, a gente continua a precisar de fazer dinheiro, portanto já envolve algum nível de. Ok. E nós, como bons investigadores, fomos então à procura e testámos username e password no FTP do hacker e encontramos todo o seu malware e as ferramentas que usa e encontramos um fecheiro interessante, results.txt, que era todas as máquinas que ele já tinha hackado via VNC e com os passwords equivalentes a cada um, porque ele faz mesmo password brute force nos vários VNCs. Então estava a lista completa de todos os VNCs que ele já tinha Era hackado. real, esses VNCs estão lá. Sim, estão lá. Yeah. Os com password não estamos. E pronto, era só para vos mostrar um bocadinho de algumas das coisas que a gente tem feito. Nós somos fãs do Person of Interest, big time. Perguntas? O que ele estava a instalar? É o malware dele qualquer que está para ali o binário, se quiser. Era um genérico. Era uma coisa muito básica mesmo, mas epá, o rapaz não tinha percebido muita coisa. Mas não porque era nada ele- de ele falar remotamente, tipo VNC. Isso era- Ele foi na sua mão, foi à mão tirar todos os antivírus e andou ali a brincar um bocado com a firewall porque não sabia desligar a firewall. Foi engraçado de se ver, mas pronto. Mais alguma São válida. Sim. Montar um botnet. Eu também curto scanner sempre, especialmente à noite. Nas horas vagas. Para a estatística. Claro. Só que tenho um problema, pá, que Falta de banda de largura de banda. não, Eu sei. isso é uma questão. Que é uns gajos muito chatos, que é os do abuse. Yeah. Ou seja, eu tento lidar com a situação, às vezes, com um mail de resposta, tipo, estou a tratar disso. Mas a ideia é, se existe algum provider que simplesmente, se tu sabes, que ignore essa assim, essa não, questão. não ignoram. A gente já está a fazer isto desde 2011, que foi quando começámos os scans, e tentamos não faltar muito providers. Portanto, já temos uma ligação boa com alguns dos nossos providers, e eles já nos conhecem. O que acontece é, nós, dentro deste tempo, temos construído uma blacklist. E todas as pessoas que reportam abuse, nós nunca voltamos a bater nesse IP. Portanto, todas as tecnologias que foram aqui apresentadas, o número pode ser muito mais alto. Nós simplesmente não podemos tocar nesses IPs. Essencialmente é isso. A Linode, por exemplo, são um bom provider para isso. Tens que justificar muito bem porque tu estás a fazer isso. E tens que dar uma resposta relativamente rápida. Eles dão tipo 24 horas, uma coisa assim. Pá, tens de estar sempre em cima da coisa. Porque se começas a fazer scans sem uma blacklist, pá, os teus primeiros meses vão ser horríveis. Não vai ser nada disso. essa blacklist. Podes comprar o silêncio deles. É uma possibilidade, mas epá, nós Essa Estavas a blacklist filmar, ou atenção. é partilhada ou existe uma base de dados em que a malta possa consultar? nós partilhamos, em troco de dinheiro, nós partilhamos essa Mais alguma dúvida? Então, só pedia que dessem um salve de palmas ali à Filipe e ao Flamengo.